Bem-vindos ao Vulcões Info. Hoje teremos atualizações sobre os vulcões Vila Rica no Chile, vulcão Ibu, Java, Indonésia, vulcão Levotolo, na Indonésia, vulcão Popocatépetl no México, vulcão Sangay no Equador e Reventador também no Equador. Fase atual do vulcão Vila Rica. O vulcão Vila Rica, localizado no sul do Chile, entrou em uma fase mais ativa na última semana. O Serviço Geológico Nacional do Chile, SERNA-GEOMIN, emitiu um alerta amarelo para o vulcão, o que significa que existe um risco de erupção. As autoridades chilenas estão monitorando de perto o vulcão e recomendam que as pessoas que vivem na área próxima se mantenham informadas sobre a situação. Os sinais de atividade do vulcão incluem aumento da emissão de gases e cinzas, aumento da frequência de tremores, aumento da instabilidade do flanco do vulcão. O Vila Rica é um vulcão ativo que já entrou em erupção várias vezes nos últimos anos. Em 2015, uma erupção do vulcão causou a evacuação de milhares de pessoas da área próxima. O vulcão está localizado a cerca de 750 quilômetros ao sul da capital chilena, Santiago. É um destino turístico popular, com uma estação de esqui e um parque nacional. Avaliação do risco. As autoridades chilenas avaliam o risco de erupção do vulcão Vila Rica como moderado. No entanto, recomendam que as pessoas que vivem na área próxima se mantenham informadas sobre a situação e tomem medidas de precaução. O vulcão Vila Rica está em uma fase mais ativa e existe um risco de erupção. As autoridades chilenas estão monitorando de perto o vulcão. Vulcão Ibu em fase de atividade eruptiva. O vulcão Ibu, localizado na ilha de Java, na Indonésia, está em fase de atividade eruptiva desde o dia 25 de novembro de 2024. O governo indonésio emitiu um alerta vermelho para a região que pede aos moradores que evacuem a área. O vulcão Ibu é um estratovulcão ativo, com 2.779 metros de altitude. Ele entrou em erupção pela última vez em 1981, causando a perda de vidas de pelo menos 2.000 pessoas. De acordo com as autoridades indonésias, a erupção atual do vulcão Ibu está sendo acompanhada por uma série de tremores, nuvens de cinzas e lava incandescente. A erupção também causou a formação de uma nuvem de cinzas, que atingiu uma altura de 10 quilômetros. O governo indonésio está monitorando a situação de perto e atualizando os dados sobre a erupção do vulcão Ibu regularmente. Avaliação da fase atual. A fase atual do vulcão Ibu é considerada de alta periculosidade. A erupção está sendo acompanhada por uma série de fenômenos que podem causar danos significativos à região. Vulcão Levotolo, em fase de atividade eruptiva. O vulcão Levotolo, localizado na ilha de Lembata, na Indonésia, está em fase de atividade eruptiva desde o dia 22 de setembro de 2024. O governo indonésio emitiu um alerta nível 3 para a região, que pede aos moradores que evacuem a área. O vulcão Levotolo é um estratovulcão ativo, com 1.423 metros de altitude. Ele entrou em erupção pela última vez em 2015, causando a evacuação de cerca de 20.000 pessoas. De acordo com as autoridades indonésias, a erupção atual do vulcão Levotolo está sendo acompanhada por uma série de tremores, nuvens de cinzas e lava incandescente. A erupção também causou a formação de uma nuvem de cinzas que atingiu uma altura de 5 quilômetros. O governo indonésio está monitorando a situação de perto e atualizando os dados sobre a erupção do vulcão Levotolo regularmente. Vulcão Popocatépetl, em fase de atividade moderada. O vulcão Popocatépetl, localizado no México, está em fase de atividade moderada desde 2005. O governo mexicano mantém o nível de alerta em amarelo fase 3, que significa que é possível a ocorrência de explosões e a emissão de cinzas e material incandescente. O Popocatépetl é um estratovulcão ativo,
com 5.426 metros de altitude. Ele está localizado a cerca de 70 quilômetros da Cidade do México, a capital do México. De acordo com o Centro Nacional de Prevenção de Desastres do México, CENAPRED, a atividade atual do vulcão está sendo acompanhada por uma série de tremores, emissão de cinzas e material incandescente. O CENAPRED está monitorando a situação de perto e atualizando os dados sobre a atividade do vulcão Popocatépetl regularmente. Avaliação da fase atual. A fase atual do vulcão Popocatépetl é considerada de moderada periculosidade. A atividade está sendo acompanhada por uma série de fenômenos que podem causar danos significativos à região, mas não é esperado que ocorra uma erupção explosiva de grande magnitude. O governo mexicano está tomando medidas para monitorar a atividade do vulcão e proteger a população da área. Vulcão Sangay em fase de atividade eruptiva. O vulcão Sangay, localizado no Equador, está em fase de atividade eruptiva desde 7 de maio de 2019. O Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional, IG, do Equador, mantém o nível de alerta em vermelho, o que significa que uma erupção explosiva é iminente. O Sangay é um estratovulcão ativo, com 5.230 metros de altitude. Ele está localizado na região central do Equador, a cerca de 200 quilômetros de Quito, a capital do país. De acordo com o IG, a atividade atual do vulcão está sendo acompanhada por uma série de tremores, emissão de cinzas e material incandescente. O vulcão também emitiu uma nuvem de cinzas que atingiu uma altura de 10 quilômetros. O IG está monitorando a situação de perto e atualizando os dados sobre a atividade do vulcão Sangay regularmente. Avaliação da fase atual. A fase atual do vulcão Sangay é considerada de alta periculosidade. A atividade está sendo acompanhada por uma série de fenômenos que podem causar danos significativos à região. As possíveis consequências da atividade do vulcão Sangay incluem queda de cinzas e material incandescente. As cinzas e o material incandescente podem atingir áreas próximas ao vulcão, causando danos a propriedades e equipamentos. Emissão de gases tóxicos. A emissão de gases tóxicos pode causar problemas respiratórios nas pessoas que vivem nas proximidades do vulcão. Destruição de estradas e infraestrutura. A lava e as cinzas podem destruir estradas e infraestrutura, dificultando o acesso à região. Atualização. Em 20 de dezembro de 2024, o vulcão Sangay emitiu uma nuvem de cinzas que atingiu uma altura de 15 quilômetros. A nuvem de cinzas causou a suspensão de voos no aeroporto de Quito. Vulcão Reventador em fase de atividade eruptiva. O vulcão Reventador, localizado no Equador, está em fase de atividade eruptiva desde 10 de fevereiro de 2024. O Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional, EIG, do Equador, mantém o nível de alerta em vermelho, o que significa que uma erupção explosiva é iminente. O Reventador é um estratovulcão ativo, com 3.562 metros de altitude. Ele está localizado na região amazônica do Equador, a cerca de 200 quilômetros de Quito, a capital do país. De acordo com o IG, a atividade atual do vulcão está sendo acompanhada por uma série de tremores, emissão de cinzas e material incandescente. O vulcão também emitiu uma nuvem de cinzas que atingiu uma altura de 17 quilômetros. Vulcão Sabancaya, em fase de atividade moderada. O vulcão Sabancaya, localizado no Peru, está em fase de atividade moderada desde 2003. O Instituto Geofísico do Peru, IGP, mantém o nível de alerta em amarelo fase 3, o que significa que é possível a ocorrência de explosões e a emissão de cinzas e material incandescente. O Sabancaya é um estratovulcão ativo, com 5.976 metros de altitude. Ele está localizado na região sul do Peru, a cerca de 70 quilômetros de Arequipa, a segunda maior cidade do país. De acordo com o IGP,
A atividade atual do vulcão está sendo acompanhada por uma série de tremores, emissão de cinzas e material incandescente. O vulcão também emitiu uma nuvem de cinzas que atingiu uma altura de 2,5 quilômetros. Atualização. Em 19 de dezembro de 2024, o vulcão Sabancaya emitiu uma nuvem de cinzas que atingiu uma altura de 5 quilômetros. A nuvem de cinzas causou a suspensão de voos no aeroporto de Arequipa. E assim, encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir. Deus abençoe e até a próxima.